Isso é política? 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 Isso é Isso é política? política? Isso é política? Isso é política. Mas eles conseguem mesmo ouvir? Tem certeza? Opa! Isso é política e eu sou Pedro Scafella. Hoje temos o segundo episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores. Uma série que ainda segue elaborada em cerca de 3 episódios, mas que, segundo a margem de erro do nosso data roteirista, ainda pode ter um episódio a mais. Mas a gente vai avisando. Enfim, o objetivo da série é compreender temas relevantes sobre o universo das eleições do ponto de vista de alguém que participou do processo internamente, nosso pesquisador social titular da casa, Marcelo Ferraro. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior, escuta lá, a gente espera. Ferraro, já partindo de onde meu eu editor cortou a gente no episódio passado, e vendo um dos fenômenos dessa eleição, né, o dito data toalha, onda que surgiu na Avenida Paulista em São Paulo, em que a intenção de voto é calculada meticulosamente através da quantidade de toalhas com o rosto dos presidenciáveis vendidas pelos ambulantes da cidade, eu lembrei que você trabalhou com pesquisa durante muito tempo. Então, explica para quem está ouvindo. O que são as pesquisas eleitorais? Sim, foi uma grande escola e tenho orgulho danado de ter iniciado a minha carreira pela pesquisa de opinião e eleitoral lá no Ibope. Pedro, mais um episódio, hein? Como sempre, eu quero saudar todos e todas, sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast de educação política. Olha, chegamos ao 3º episódio, hein? Quero convidar as pessoas para seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, aqui no Spotify e pedir para cada ouvinte curtir as nossas publicações e compartilhar, porque isso ajuda a chegar cada vez mais longe. Quero destacar também que o nosso conteúdo em cada uma das redes sociais são complementares à conversa que fazemos aqui no podcast. Mas voltando à sua pergunta, quero falar primeiro dos candidatos que são os primeiros a dizer que não acreditam em pesquisa, mas ficam igual criança esperando chocolatinho. No caso, o resultado da pesquisa. Quando ele aparece bem na fotografia, então, nem se fala. Um candidato uma vez me disse em alto e bom som que eu só dava notícia ruim para ele. A verdade é que eu apenas transmitia a mensagem das ruas. Ele era um candidato ruim e a população sabe quando o cara é bom e quando o cara é ruim. O que você precisa saber sobre as pesquisas eleitorais, então? Primeiro, ela sinaliza o humor do eleitorado com os nomes colocados para o governo, no caso, cargos para o executivo. Alguns nomes vão aparecer bem na fotografia logo no começo e vão perdendo espaço porque não conseguem se sustentar, ou seja, não tem conteúdo e apoio relevante. Outros vão crescer e outros não serão percebidos pelo eleitor. Por quê? De novo, campanha não é conversa de bar e estratégia não é palpite. Diante disso, você precisa entender que não precisamos entrevistar todo o eleitorado para conhecer a intenção de voto antes das eleições. Basta uma amostra representativa com todas as características dos eleitores para alcançar uma confiabilidade de mais ou menos 95% e uma margem de erro que varia de 2 a 5% dependendo do tamanho da amostra, ou seja, do número de pessoas entrevistadas. Mais ou menos como no exame de sangue, uma amostra é suficiente para um diagnóstico preciso do problema. Além disso, existem técnicas de abordagem quantitativa usadas na realização das entrevistas, por telefone, na porta de casa ou no local movimentado na rua, e todas bem experimentadas e bem-sucedidas. Então, Pedro, o que difere uma metodologia da outra são os resultados. Por exemplo, a posição de cada candidato na entrevista realizada num ponto de fluxo é igual à posição desse candidato na pesquisa feita por telefone. Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado aparecem na mesma ordem em ambas as metodologias, mas o percentual muda de uma metodologia para outra, ou seja, o candidato aparece com 30% na presencial e com 25% na telefone. Agora, o que mostra mesmo o grau de certeza das pesquisas é quando comparamos a última pesquisa com o que deu na urna.
Quanto mais próximo, maior o grau de acerto. Segundo, as pesquisas são confiáveis? Sim, não e depende. Como em qualquer atividade, existe a empresa que leva a qualidade a sério, possui bons profissionais, grandes índices de acertos e uma reputação corporativa e científica a zelar. Agora, erros existem como em qualquer atividade humana. Há também empresas de porte nacional e regional que fazem grandes trabalhos de pesquisa. Agora, pesquisa custa caro. Mas há também aquelas empresas que precisam provar que são confiáveis aos olhos dos pares e do mercado. O barulho que se faz, por exemplo, em relação às pesquisas ou a divulgação delas, são, ao meu ver, de pelo menos 3 tipos. A estratégia de quem está perdendo em desacreditar os resultados, as pesquisas de origem duvidosa ou com resultados falsos e a disputa eleitoral, que eleva a temperatura de tudo no período por que se busca votos. Então, na minha opinião, no campo da pesquisa eleitoral existem pelo menos 4 empresas de pesquisas nacionais com reputação acima da média. O IPEC, que é o antigo Ibope, o Datafolha, o IPESP e o Vox Populi. E uma boa medida para você saber se os resultados são sérios é a comparação com outros resultados, a série histórica da própria empresa, os resultados de cada eleição, a quantidade de pesquisas realizadas no mesmo período e a aproximação dos resultados com as urnas. A cada 2 anos temos eleições, resultados de pesquisas e votação, ou seja, temos um aprendizado sobre pesquisas e sobre o ambiente das eleições que aponta para a assertividade dos resultados. Por fim, é bom lembrar que existe método na hora de construir as questões de uma pesquisa, como, por exemplo, as perguntas espontâneas e as estimuladas. A pergunta espontânea é aquela que você responde em quem você votaria sem estímulos, ou seja, sem ninguém lhe dizer os nomes dos candidatos. Do tipo, em quem você vai votar? Ah, eu vou votar na borboleta. Perfeito exemplo. Já a pergunta estimulada é aquela que você responde se os candidatos fossem esses, em quem você votaria. Por exemplo, você vai votar na borboleta ou na cabra? Eu vou votar na borboleta. Isso mesmo, Pedro. No início da campanha eleitoral, os números de ambas as perguntas são bem diferentes um do outro. Mas à medida que o dia da eleição se aproxima, esses números convergem. Ou seja, quem disse na espontânea que vai votar no candidato A, diz o nome do candidato A na estimulada também. E as pesquisas, Pedro, elas ajudam a gente a entender para onde o vento está soprando. Pensando agora, né, e antes da gente entrar naquele que talvez seja o mais central dos temas eleitorais, ainda acho que a gente deve dar um pequeno passo atrás e entender um ponto crucial sobre o valor monetário das campanhas. Ferraro, explica pra gente como funciona o financiamento de uma campanha. Da onde que vem o dinheiro? Pedro, esse assunto é bastante importante. Quando você precisa fazer um investimento muito alto e não tem o dinheiro ou tem apenas uma parte dele, você faz um financiamento. Em tese, o financiamento é uma dívida. Mas como estamos falando da campanha eleitoral, o financiamento de uma campanha pode ser percebido como um investimento para eleger um candidato e se dá de 2 formas. Primeiro, por meio de doação, em nome de uma pessoa física, como eu ou você, ou por repasses do partido por meio do fundo eleitoral. Proibir as empresas de financiar candidatos foi mais justo, pois o dinheiro ele desequilibra o jogo. No Brasil, os ricos fazem política. Então, quando o financiamento é público, a coisa em tese tem mais equilíbrio. Mas indo além, quando o financiamento era feito via pessoa jurídica, o candidato tinha quase que uma dívida com seu financiador. Então, quem ajuda a eleger, pagando a conta, tem sempre uma intenção por trás. A Lava Jato mostrou o esquema antigo das empreiteiras. É bom lembrar que isso não é nem de longe uma exclusividade do Brasil. Quem recebe o dinheiro tem sempre uma dívida de gratidão. A máxima é: quem deve, paga. Agora, não se engane, tem muito rico doando como pessoa física e esperando que sua empresa receba aquele agrado depois. Assim como tem muito dinheiro de corrupção e do crime organizado financiando políticos que se dizem honestos. O financiamento público e a doação individual facilitam a identificação da origem do dinheiro. Agora, a doação por debaixo dos panos tem todo tipo de irregularidade, vindo da mão de um empresário que se diz
desonesto ou vindo de uma atividade ilícita. Por exemplo, corrupção, sonegação, contrabando, tráfico, assaltos, lavagem de dinheiro. Aliás, dinheiro vivo é sempre um negócio difícil de explicar. Não passa pelo banco, não contabiliza, não pode ser rastreado e o candidato não presta conta. Pedro, imagina um candidato que precisa buscar o voto no estado todo. Digamos que ele vá só nas cidades mais importantes pessoalmente. O material dele tem que estar em todas as cidades para ele ficar conhecido. Tem que ser distribuído, tem que ter gente para falar dele em todas as cidades. Isso custa dinheiro. Também tem aquele sujeito que tem o seu público cativo, que diz para esse público: olha, vota no candidato X e não vota no candidato Y. Esse sujeito, ele já recebeu o dele antes. Tem aquele que vai em todo lugar e leva o nome do candidato e um agrado para o eleitor. Que pode ser uma cesta básica, cimento, um jogo de camisa, um milheiro de tijolo, R$100, etc. e tal. Tudo isso por debaixo do pano. Quem aceita o agrado sabe muito pouco sobre o poder que tem nas mãos. Agora, quem oferece o agrado sabe quanto poder e dinheiro está em jogo numa eleição. Resumindo, Pedro, não existe almoço grátis nessa história. É um comércio. E é por isso que se deve fiscalizar, até para garantir que não haja nenhuma ação de compra de votos. E vamos ser sinceros, agora deram para lutar contra a justiça eleitoral. Na doação de pessoas físicas existe um limite de doação de 10% relativo ao quanto o indivíduo ganhou no ano imediatamente anterior à eleição. Pessoas físicas também podem prestar serviço ou doar bens móveis ou imóveis, mas o valor estimado não deve ultrapassar o limite estabelecido para cada eleição. Nesse mesmo sentido, o próprio candidato pode usar recursos próprios, totalizando até 10% dos limites previstos para gastos de campanha. Para além, o candidato pode criar uma campanha de arrecadação online, uma vaquinha virtual, seguindo, obviamente, os parâmetros definidos pela Justiça, e angariar fundos entre os seus próprios eleitores. Já o fundo público é um repasse de dinheiro do governo para os partidos, feito por meio de uma lei específica para financiar as campanhas dos candidatos. Esse dinheiro, e é importante saber disso, é o dinheiro que sai do bolso do contribuinte, ou seja, dos impostos. Ele ajuda a pagar a estrutura do candidato, pessoas, todo tipo de material, gráfica, computador, advogado, alimentação, transporte, hospedagem, estratégia, propaganda e etc. Tudo isso custa dinheiro e, como tudo que custa dinheiro, quanto maior a procura, mais o preço sobe. Pedro, candidato sem dinheiro para investir não fica conhecido e não se elege. Candidato com dinheiro é meio caminho andado. Mas vale lembrar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral é o responsável pela transferência do dinheiro do fundo para cada partido. O financiamento público parece um disparate, mas é o mais justo, porque ele garante que mesmo o mais pobre e periférico dos candidatos receba uma quantidade mínima de recursos para produzir sua campanha, seja ele mulher, homem, branco ou negro. Todos recebem valores iguais? Não, mas deveriam. O partido administra o recurso e distribui para os candidatos. Então, quem já tem mandato ganha mais. Quem tem mais chances aparentes ganha bem. Quem é do grupo do chefe político ganha também. E quem é anônimo, tendencialmente, acaba ganhando papel, ou seja, material impresso para distribuir com a sua cara e com a cara daquele que tem mais chances de receber voto. Então, os partidos ainda são organizações verticais com chefes e adeptos da política do compadrio. Ótimo, ótimo. Vamos passar então para aquela que talvez seja a parte mais central do período eleitoral. O voto. Há um amplo entendimento de que a gente é obrigado a votar e afins. O voto é um direito ou é uma obrigação? Pedro, o voto é um direito que todo brasileiro tem de ter voz nas eleições, decidindo quem vai administrar o governo, quem vai fiscalizar e fazer leis no parlamento, nas cidades, nos estados e no país. O voto
definitivamente representa uma ameaça ao poder da elite. Por isso, precisamos dominar alguns conceitos para entender a nossa importância no processo político para não sermos mais vendidos. Por exemplo, numa negociação entre o governo e o parlamento, entre a bancada de parlamentares e o governo, ou entre o partido e o parlamentar, ou seja, nas negociações da calada da noite. O título de eleitor é o documento que confere o direito de escolher. O voto é um direito que precisa ser exercido pelas pessoas. Nós precisamos avaliar o governo, o que ele fez ou deixou de fazer. Somos nós quem escolhemos quem assume os cargos no executivo e no legislativo. Somos nós quem pagamos as contas do governo quando ele erra e quando ele acerta. E somos nós que devemos cobrar o governo e o parlamento para fazer o que eles foram eleitos para fazer, servir a sociedade. Todo mundo em idade de votar tem esse direito de exercer o voto. Mas muita gente acha que votar é um fardo e que não deveria ser obrigatório no Brasil, como acontece em algumas democracias maduras. Definitivamente, Pedro, esse não é o nosso caso. Desestimular o voto é estratégia, assim como desestimular o interesse das pessoas, como dissemos no primeiro episódio. Estratégia daqueles que sempre frequentaram o poder, seja ocupando os cargos públicos ou eletivos, ora financiando os políticos, ora fazendo negócios com o Estado, ora sendo amigo de quem assume o poder para obter vantagens. São os mais ricos no Brasil que fazem política, enquanto os pobres estão condenados a pagar impostos. Como no filme do Robin Hood. Acho que todo mundo aqui na vida um dia assistiu uma versão dessa história. Mas à medida que a sociedade enxerga que essa lógica é muito perversa e passa a reivindicar mais espaço na política, ela começa a incomodar o andar de cima. Por isso, o título de eleitor é a arminha na mão da população contra aqueles que sempre usufruíram dos benefícios do poder. Ou seja, aqueles que se apoderam do dinheiro que sai dos bolsos de todo mundo. Existe toda uma narrativa construída para desestimular o voto, insistindo em dizer que o voto é obrigatório, mas eu discordo. O voto é um direito. Obrigatório no Brasil, na minha opinião, são os impostos que o contribuinte paga e não consegue deixar de pagar. Bom, a maioria dos contribuintes não consegue. Já os mais ricos deixam de pagar driblando aqui e ali e criando narrativas de que se cobrar mais de quem tem mais, o grande capital vai fugir. Como se grandes empresas não deixassem de investir no Brasil por achar outros mercados mais favoráveis, como foi o caso da Ford em 2021, que foi embora para a Argentina. Definitivamente, o voto é um direito do contribuinte e o imposto, esse sim, é uma obrigação. Você então está fazendo uma correlação entre voto e imposto, é isso? Sim, exatamente isso. Precisamos entender que somos contribuintes. Quem paga fica mais exigente, exige responsabilidade, transparência, qualidade nos serviços e respeito nas coisas que se faz quando se atua no governo. Se você paga impostos, você financia o governo, tem o direito de escolher e o direito de representar e fazer leis. Se a política é feita só pelos mais ricos, os mais pobres ficam condenados a pagar os impostos, receber esmolas e sustentar os privilégios dele. Então, quando você começa a eleger pessoas de diferentes segmentos da sociedade, as coisas começam a mudar de figura. A desigualdade não é mais aceitável quando todo mundo paga impostos. Agora, no Brasil, temos uma dura realidade. Os impostos indiretos comem a renda dos trabalhadores sem dó, enquanto os impostos diretos ajudam os ricos a poupar o seu rico dinheirinho. Isso precisa mudar e o voto é a única arma na mão das pessoas. Por esse motivo, a urna eletrônica é temida, porque ela expressa a vontade da maioria contra quem faz mau uso do poder e vive às custas da exploração. A elite política e econômica brasileira desestimula a educação da sociedade.
os interesses da população pela política, o interesse pelo voto e dessa vez elegeram a urna eletrônica. Veja você, elegeram uma máquina como inimiga deles. E pensar que tem quem, mesmo ganhando, sendo eleito pelo voto na urna, ainda assim siga dizendo que a eleição foi uma fraude e depois ainda afirme que na eleição seguinte não aceitará o resultado caso ele não ganhe. Pedro, as pessoas falsificam dinheiro, documentos, bebidas. Imagina uma cédula impressa de votação. Isso é voltar ao passado. Existem pessoas mal intencionadas em qualquer lugar, obviamente. Quem tem o poder nas mãos e não admite dividir com mais ninguém, revela muito mais sobre si mesmo. Mas há também aqueles despreparados politicamente a que me referi no primeiro episódio. Esses não pensam criticamente, muitas vezes por não terem aprendido a pensar dessa forma, ou seja, o analfabeto político. É fácil reconhecê-lo na sociedade. Existe até um poema bem forte, por sinal, atribuído ao dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que descreve esse sujeito. Mas ele fala de um tipo de analfabeto que não sabia ler e escrever há cerca de 100 anos atrás, diferente do analfabeto político dos dias de hoje. O analfabeto de hoje costuma falar com convicção daquilo que ele não entende. Ele olha para o passado, achando que vai pegar um atalho para o futuro, sabe ler e escrever, como eu disse, mas não pensa e nem age criticamente no dia a dia. Perde facilmente a razão e rasga o verbo com ofensas todas as vezes que o argumento lhe falta e os fatos o desmentem. Você conhece alguém assim? O Brasil precisa se vacinar contra as fantasias antidemocráticas, com mais educação para a população pobre e rica, ensinando as pessoas que o direito é uma conquista social e a política é um instrumento de poder, e conquistas da sociedade como a democracia, o voto, a estabilidade econômica, a vacinação, o SUS, o Bolsa Família, o concurso público, o divórcio, o nome social, a aposentadoria, a moradia e a segurança, para ficar em poucos exemplos. Custa tempo, debate, esforço, vontade e dinheiro. Então, Pedro, não podemos mais admitir que o Estado se comporte como senhor de engenho e trate a maioria pobre, preta e periférica como se vivêssemos na senzala. Então, se eu entendi direito... Peraí. Eu sei que vocês estão gostando, mas por hoje é isso. Seguiremos com essa pergunta e algumas outras no nosso próximo episódio da série 2022 Somos Todos Eleitores. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política.